Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Hoje vamos comentar a lição de número 4, a mordomia da família. Antes, porém, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa receber sempre que nós publicarmos um novo vídeo. Estamos estudando sobre mordomia cristã e a lição de número 4, a mordomia da família. Bem, inicialmente nós vamos ver o que é família. Vamos à definição de família. A família ela pode ser definida, se nós buscarmos a definição de família no aspecto etimológico, a etimologia é um ramo da linguística que trata da origem das palavras. A definição etimológica de família, a família, o termo família, origina-se do vocábulo latino família, que, por seu turno, esse termo vem do termo fâmulo, que na Roma antiga era o escravo doméstico. Numa casa então romana existia muitos fâmulos, por exemplo, os pedagogos, os cozinheiros, os artesãos e até os gladiadores. Toda essa criadagem era vista então como uma extensão do lar, dentro do contexto romano. Com o tempo, família passou a significar estritamente a unidade básica de um matrimônio, o esposo, a esposa, os filhos, resultantes então desta aliança. É assim então que o termo passou a ser utilizado nas línguas modernas. Se nós buscarmos a definição sociológica de família, família é um grupo primário que não somente influencia, mas sofre influência de outros segmentos e pessoas. Então, essa seria uma definição sociológica, então, de família. Família, é claro que nós sabemos que vai muito mais além do que um fenômeno social, mas do ponto de vista sociológico, esta seria, então, a definição de família. A definição teológica. Família é uma instituição criada por Deus. A família ela tem como objetivo básico a felicidade do homem e da mulher. Deus a criou com o objetivo de povoar a terra, também de dominá-la culturalmente. E também foi confiado a missão redentora, abrigar o Salvador da humanidade. Nós vemos isto nos evangelhos. Bem, a família ao longo da história. Se nós estudarmos a família ao longo da história, nós vamos observar que a família ela foi criada por Deus desde o início no jardim do Éden, inclusive a lição comenta acerca disso. A família faz parte do plano de Deus, né? Foi criada no Éden para atender alguns objetivos. Nós vamos daqui a pouco falar mais acerca disso. Mas se nós buscarmos a família dentro do contexto histórico, as grandes civilizações do passado, por mais que fossem civilizações pagãs, elas se basearam na família. Se você buscar, por exemplo, a Mesopotâmia, lá na Mesopotâmia, o Código de Hammurabi, ele já reconhecia como casamento a união formal e pública entre um homem e uma mulher. Lá no artigo 128 do Código de Hammurabi já dizia: se alguém toma uma mulher, mas não conclui um contrato com ela, esta mulher não é a esposa. Ou seja, se observa aqui, já no Código de Hammurabi, a preocupação em preservar a família e, logicamente, preservando a família, a sociedade. A lei, então, punia rigorosamente a infidelidade conjugal. Se nós formos para a Grécia, na Grécia antiga, nós observamos também que havia, embora com toda licenciosidade, havia uma referência, inclusive, à adoração doméstica. Todas as noites reunia o pai, a mãe e os filhos em redor da chama sagrada. Assim, o fogo, nós podemos dizer, é necessário também à vida. A palavra, então, que descreve o termo família lá na Grécia Antiga era pistion. Para manter a flama no lar grego, Solon, que viveu entre o ano 638 e 558 a.C., elaborou várias leis, inclusive, para proporcionar amparo à família. Ele sabia que se a família desmoronasse, toda a sociedade, toda a nação e toda a civilização poderia arruinar-se.
Por isso ele elaborou leis para proteger a família. A infidelidade conjugal, por exemplo, era rigorosa. O adúltero e a adúltera não poderia ficar impune. Embora praticasse entre os gregos a pederastia, Solon ele procurou preservar a família tradicional. Se nós formos para a Roma antiga, nós vamos observar isto também. Embora também com suas licenciosidades e suas práticas licenciosas, mas nós observamos também que havia leis relacionadas à família. O texto original do Código das 12 Tábuas, inclusive na tábua de número 4, havia firmes disposições acerca da família, né? Então, na Roma antiga, havia leis também relacionadas à família. Ou seja, esses elementos históricos nos mostram que a família, então, em todos os períodos, em todos os momentos, ela foi a base, então, da sociedade, né? Ela foi a base das civilizações. A família ela foi criada, ela foi instituída por Deus e ela foi instituída por Deus com alguns objetivos. Deus não apenas criou a família é uma criação de Deus, mas Deus também estabeleceu regras para a conduta da família. Inclusive, nós observamos essas regras ao longo da palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, o Criador da família, que é o próprio Deus, ele estabeleceu regras relacionadas, então, à família. Qual é a função básica da família? Nós podemos, então, enumerar e trazer aqui algumas reflexões em relação à função da família. Por que a família ela foi criada? Primeiramente, nós observamos na própria palavra de Deus que a família ela foi instituída para a procriação e a perpetuação da espécie humana. Gênesis 1, 27 e Gênesis 1, 28. Ou seja, a primeira função da família é permitir a reprodução da espécie, para que se cumpra o propósito divino para o homem. Esta é a afirmação bíblica. Segunda função da família é a de regrar o relacionamento íntimo e sexual entre o homem e a mulher. A frutificação e a multiplicação não se fariam de forma desordenada. A exemplo do que acontece, por exemplo, com a maioria das espécies de animais irracionais. Mas o homem e a mulher, para poder se reproduzir e cumprir o desígnio divino, eles teriam então de constituir solenemente uma família através do casamento. É o que nós vemos em Gênesis 2, 23 e 24. Outra função da família, a terceira função da família, é o que nós chamamos de função da socialização, ou seja, a família é o meio pelo qual o ser humano é inserido na vida em sociedade. É na família que o homem aprende as regras e as formas de convivência com seus semelhantes e também com Deus. Ao estabelecer que o homem deveria frutificar e multiplicar-se sobre a face da terra, Deus afirmou que isso deveria ser feito para que os homens pudessem sujeitar a criação terrena. Gênesis 1 e o versículo 28. A quarta função da família é exatamente a função afetiva, ou seja, a família é o local estabelecido por Deus para que o homem e a mulher não se sintam sós, mas possam se complementar, possam alcançar satisfação e prazer. A Bíblia, inclusive, nos diz que para retirar o sentimento de solidão que abateu sobre Adão, após a nomeação dos animais que Deus criou, foi aí que Deus então instituiu a instituição familiar. A família, então, é o lugar em que o homem e a mulher se sentem realizados do ponto de vista humano, porque o homem é um ser social e não foi feito para viver sozinho, somente na família que esta necessidade ela é suprida. A quinta função da família é a função protetora. É na família que nós encontramos proteção, ou seja, família, nós temos um lar. Na família, ou através da família, que nós temos um lar.
um local onde somos acolhidos e desfrutamos de liberdade, um lugar onde está a nossa privacidade e a nossa intimidade. Inclusive, nos povos pagãos era no ambiente familiar que se invocava a proteção das divindades dos antepassados, que eram chamados deuses lares. Foi desse ambiente de privacidade, de intimidade, que deu origem ao dispositivo jurídico moderno de inviolabilidade do lar. Não se pode penetrar na casa de alguém, mesmo que tenha ordem judicial para tanto durante a noite, né? A questão também do segredo de justiça que envolve as disputas forenses relacionadas às causas familiares. Isso tem origem, então, no mundo antigo, daquele período em que a família se reunia para invocar os deuses familiares. Era visto, então, como um momento de intimidade. A sexta função da família é a função econômica. Ainda que esta função hoje tenha se perdido, né? Mas nós observamos que a família tem esta função econômica. A unidade familiar é fundada no companheirismo, é fundada na afeição, na recreação, né? Crianças, inválidos, idosos, sem condições de trabalhar, desempregados crônicos, enfim, o ambiente familiar é visto como um ambiente acolhedor e é dever então da família cuidar dos seus respectivos membros. A sétima função da família é a função de status, ou seja, é através da família que o ser humano obtém a sua primeira posição na sociedade. Posição esta que pode ser alterada, mas que jamais alguém deixa de ocupar o lugar que lhe está reservado na estrutura social pelo fato dele pertencer a uma família. Então, a função de status ela vem exatamente através então da família. Então, estas são as funções então da família. O comentarista, depois que ele define família na primeira parte do comentário, e ele fala sobre a origem da família, ele fala sobre a mordomia da família. Inclusive, na segunda parte do comentário, ele fala sobre os princípios que devem reger o casamento cristão. Quais são os princípios que devem reger o casamento cristão? Os princípios que devem reger o casamento cristão, em primeiro lugar, é o princípio, então, da monogamia, ou seja, casar com uma só pessoa. O segundo princípio é o princípio da heterossexualidade, ou seja, nas Escrituras, Deus instituiu o casamento, e definiu o casamento dentro do aspecto de heterossexualidade, ou seja, um homem e uma mulher unidos através do casamento. Este é o princípio de Deus em relação à família. O outro princípio é o princípio da indissolubilidade. O princípio da indissolubilidade do casamento nos mostra, então, o compromisso que o casamento, então, deve ter, né? Ou seja, o casamento ele só pode e só deve ser dissolvido, segundo as Escrituras, por morte, infidelidade e abandono. Romanos 7:2, Mateus 19:9 e 1 Coríntios 7:15. Então, os princípios que regem o casamento, o princípio da monogamia, o princípio da heterossexualidade e o princípio, então, da indissolubilidade. Devemos esclarecer que os casos de poligamia, bigamia ou poligamia no Antigo Testamento não fazia parte do plano original de Deus. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 7, que Deus suportou os costumes do povo durante o período do deserto. O plano de Deus sempre foi a monogamia, estabelecido no Gênesis. A nação de Israel, ela absorveu alguns costumes de alguns povos pagãos e em determinado período da história bíblica no Antigo Testamento, nós tivemos a prática da poligamia, né? Mas não era este o plano original de Deus. Bem, outro ponto que nós queremos abordar e faz parte então da mordomia da família é a prioridade que a família deve ter. O comentarista da lição,
ele fala sobre a questão da prioridade, a questão da priorização, né? O crente deve priorizar Deus, sua própria vida, seu cônjuge, seus filhos e a igreja local. Estes são os princípios de prioridade que se deve estabelecer à família. Logo em seguida, na terceira parte do comentário, o comentarista ele aborda sobre os ataques que a família ela vem recebendo. São vários os ataques que a família vem recebendo nos dias de hoje. Nós podemos, inclusive, a revista comenta alguns e nós vamos acrescentar outros. Por exemplo, o ataque do Estado materialista. O Estado é materialista e ele vem atacando a família de uma forma muito grande, inclusive através de leis que venham prejudicar a família, como, por exemplo, a famigerada ideologia de gênero. Alguns ideólogos, alguns engenheiros sociais modernos, eles trabalham para desconstruir a família, né? Karl Marx, inclusive, que foi um dos teóricos fundadores da doutrina comunista, ele dizia então que a família deveria ser abolida. Esses elementos tradicionais da sociedade precisariam ser abolidos, né? E a família faz parte dela. E nós vemos então hoje uma atitude orquestrada para a destruição da família, como utilizando-se, valendo através da ideologia de gênero. Aí vem também um ataque a Deus e à ciência, com a ideia então que os engenheiros sociais vêm construindo hoje, tentando destruir a identidade natural e biológica do ser humano, dizendo que a questão de homem e mulher, macho e fêmea, é apenas uma construção social e não algo não algo biológico, conforme a Bíblia assim nos apresenta. Bem, quais são os outros ataques que a família vem recebendo nos dias atuais? Eu poderia acrescentar aqui alguns outros elementos que vêm atacando, né, sendo utilizados para o ataque à família. Satanás, ele é o grande inimigo da família. Ele sabe dos propósitos da família, ele sabe dos planos de Deus em relação à família e sabe que a família é a base da sociedade, do bem-estar social, e ele procura então destruir a família, não só social como também espiritual. E aí Satanás então ataca a família de uma forma muito grande, como um ataque às crianças, né, através de educação, de ensino materialista que os filhos recebem nas escolas. Os conteúdos hoje programáticos que são transmitidos em sala de aulas, eles são fundamentados na filosofia evolucionista. Ou seja, tudo começa então dizendo que a matéria, que a vida, que o homem, que tudo que existe no universo, a origem de tudo isto é de forma natural, é de forma comum. Isso é um ataque de Satanás à família. O ataque também à disciplina no lar. A Bíblia fala sobre a disciplina no lar, Provérbios 23, 13 e 14 e vários outros textos bíblicos. Mas nós observamos isso também sendo atacado por Satanás, para desconstruir a disciplina no lar. Também os falsos ensinos, de maneira intensa, embora sutil, os falsos ensinos têm sido disseminados através das escolas, através dos currículos, através da mídia, através de dispositivos eletrônicos. Há também atitudes mundanas hoje para destruir a família, como o abandono aos filhos. Muitos filhos têm sido abandonados, né? Esse abandono muitas vezes acontece também através de uma educação deformada. Também o desrespeito aos pais, né? É outra atitude mundana, o desrespeito aos pais. A Bíblia fala sobre honrar o pai e a mãe. Outra prática é o secularismo. O secularismo quer dizer a influência da religião de Deus cada vez menor na sociedade. A nossa sociedade está se tornando cada vez mais secularista. E o secularismo ele tem avassalado as famílias e feito com que os princípios bíblicos eles sejam então deturpados. Muitas famílias hoje já estão vivendo um estilo de vida hedonista e materialista, ou seja, típico do secularismo.
Bem, outro ataque que nós temos visto à família são as filosofias mundanas. Aqui entra, por exemplo, a pornografia. A pornografia tem sido muito utilizada como também um elemento destruidor da família. Hoje, através dos dispositivos eletrônicos, nós observamos então que a pornografia tem também avassalado muitas famílias, né? O ataque também contra o casamento. O ataque contra o casamento, contra o modelo que foi estabelecido por Deus, nós observamos presente também nos dias atuais, como formas iníquas de união, como a prática homossexual, por exemplo. O divórcio também tem sido banalizado de uma forma muito intensa, né? A banalização do divórcio tem sido também um ataque à família moderna. Enfim, eu creio que nós poderíamos falar sobre vários outros. A infidelidade conjugal também, ela tem sido outro ataque de Satanás, principalmente através de dispositivos eletrônicos, né? A internet hoje é uma realidade, mas ela tem sido também um elemento, é claro que é produto de outros elementos, mas que tem sido um meio também destruidor de muitas famílias. Bem, esses são alguns dos ataques que a família moderna ela vem recebendo nos dias atuais. Mediante isto, o que nós podemos então fazer? A lição, ela comenta então a questão relacionada à mordomia então da família, né? A família então precisa atentar para alguns elementos nessa mordomia da família. Primeiro, sempre manter a perspectiva bíblica. Um elemento fundamental na mordomia da família é a prática da leitura das Escrituras. Os princípios bíblicos não podem ser abandonados, pois é o manual da família, as Escrituras, a palavra de Deus. Também a prática da oração. A prática da oração com a leitura da Bíblia é o elemento fundamental na mordomia da família. E também a boa convivência familiar, obedecendo aos princípios bíblicos que estão estabelecidos na palavra de Deus, tanto para os cônjuges como para os filhos e os relacionamentos entre os membros da família. Bem, estes são alguns dos elementos, então, que se pode observar nessa mordomia cristã da família. Portanto, que Deus o abençoe, caro professor da escola dominical, recordando alguns pontos que você pode relembrar para os seus alunos. Primeiramente, defina a família. Depois você pode comentar um pouquinho sobre as questões históricas relacionadas à família, mostre a família dentro do plano de Deus, mostre também os objetivos de Deus ao estabelecer a família e depois parta então para a mordomia da família, mostrando os princípios bíblicos que regem o casamento, falando sobre os ataques que a família recebe nos dias atuais e apresentando a solução bíblica, que é a mordomia cristã da família, enumerando os principais pontos que se deve ter nessa administração da família, nessa mordomia da família nos dias atuais, com a leitura da Bíblia, a prática da oração e a vivência dos princípios bíblicos. Portanto, que você, caro professor, esteja atento, você pode trazer alguns elementos também atuais, pode compartilhar algum elemento de participação dos alunos, né? Enfim, e trazer sempre para a parte prática, relacionar para as questões práticas da vivência, então, dos alunos. É o que chamamos, então, de aplicação. É claro, regando tudo isto com oração, para que a sua aula seja eficaz, seja eficiente e venha cumprir os seus propósitos. Portanto, que Deus possa abençoá-lo, a mordomia da família. Que Deus possa continuar abençoando você, caro professor de escola dominical e também aluno da escola dominical que tem nos acompanhado. E que nós possamos revigorar as nossas forças para continuarmos com o ensino bíblico cristão. Que Deus o abençoe e até a próxima aula. Amém.